Posso realmente conhecê-lo? Faltavam 3 dias para o Natal de 1973. O sol ainda estava nascendo naquela manhã fria e nublada de Toronto. De repente, ele estava ali. O Espírito Santo entrou em meu quarto. Ele era tão real para mim naquela manhã quanto o livro que está em suas mãos é para você agora. Nas 8 horas que se seguiram, tive uma incrível experiência com o Espírito Santo. Mudou o curso da minha vida. Lágrimas de fascinação e alegria escorreram pelo meu rosto quando abri as Escrituras e ele respondeu a minhas perguntas. Parecia que meu quarto tinha sido elevado até o hemisfério do céu. E eu queria ficar ali para sempre. Tinha acabado de completar 21 anos e essa visita foi o melhor presente de aniversário ou de Natal que já recebi. No fim do corredor, estavam minha mãe e meu pai. Possivelmente, nunca compreenderiam o que se passava com seu Benny. Na verdade, se soubessem o que estava acontecendo, poderia ter levado à ruptura dentro de uma família que já estava à beira de se despedaçar. Por quase 2 anos, desde o dia em que entreguei minha vida a Jesus, não ocorreu praticamente nenhuma comunicação entre mim e meus pais. Foi horrível. Como filho de uma família de imigrantes de Israel, humilhei a todos por quebrar as tradições. Nada em minha vida tinha sido tão devastador. No entanto, tudo era pura alegria no meu quarto. Sim, era indescritível. Sim, estava cheio de glória. Se alguém tivesse dito 48 horas antes o que aconteceria comigo, eu teria comentado, de jeito nenhum. Mas a partir daquele momento o Espírito Santo tornou-se vivo em minha vida. Não era mais uma distante, terceira pessoa da Trindade. Era real, tinha uma personalidade. E agora eu quero compartilhá-lo com você. Meu amigo, se você estiver pronto para começar um relacionamento pessoal com o Espírito Santo que ultrapassa tudo que você já sonhou ser possível, continue lendo. Se não, deixe-me recomendar que feche este livro para sempre. Isso mesmo. Feche o livro. Porque as coisas que vou contar transformarão a sua vida espiritual acontecerá de repente. Pode ser enquanto estiver lendo. Talvez enquanto estiver orando. Ou enquanto estiver dirigindo para o trabalho. O Espírito Santo vai responder a seu convite. Ele se tornará seu melhor amigo, seu guia, seu consolador, seu companheiro de toda a vida. E quando se encontrarem, você dirá: Benny, deixe-me contar o que o Espírito tem feito em minha vida. O poder de Deus revelado. Uma noite curta em Pittsburgh, um amigo meu, Jim Poitier, pediu para que o acompanhasse em uma viagem de ônibus a Pittsburgh, Pensilvânia. Conheci Jim, um ministro metodista livre, na igreja que eu frequentava. O grupo ia para uma reunião com uma evangelista curadora, Kathryn Kuhlman. Para ser honesto, eu não conhecia muita coisa sobre seu ministério. Já a tinha visto na televisão e me desapontaram um pouco. Achei que falava de um jeito engraçado e tinha um visual estranho. Por isso, não estava com muitas expectativas. Mas Jim era meu amigo e não queria decepcioná-lo. No ônibus, eu disse: Jim, você nunca vai imaginar o momento difícil que passei com meu pai por causa dessa viagem. Veja, depois da minha conversão, meus pais tinham feito todo o possível para evitar que eu fosse à igreja. E agora uma viagem para Pittsburgh. Era quase fora de questão, mas eles permitiram, contrariados. Saímos de Toronto na quinta, no meio da manhã. E o que deveria ser uma viagem de 7 horas demorou mais por causa de uma súbita tempestade de neve. Chegamos ao nosso hotel somente à 1 da manhã. Então, Jim falou: Benny, precisamos acordar às 5. 5 da manhã. Perguntei: para quê? Ele me contou que se não estivéssemos na porta do edifício às 6, nunca conseguiríamos um lugar. Bem, simplesmente não conseguia acreditar. Quem já ouviu falar em ficar parado no frio antes de o sol nascer para ir à igreja? Mas ele disse que era isso que devíamos fazer. Fazia muito frio. Às 5, acordei e coloquei todas as peças de roupa que pude encontrar, botas, luvas, tudo. Parecia um esquimó. Chegamos à primeira igreja presbiteriana, no centro de Pittsburgh, e ainda estava escuro. Mas fiquei chocado ao ver que centenas de pessoas já estavam ali. E as portas demorariam 2 horas para serem abertas. Ser pequeno tem algumas vantagens.
Comecei a me aproximar das portas, puxando de atrás de mim. Havia até pessoas dormindo nos degraus da entrada. Uma mulher me contou: eles ficaram aqui a noite toda. É assim toda semana. Quando cheguei ali, comecei a vibrar de repente, como se alguém tivesse agarrado meu corpo e começado a me sacudir. Pensei por um instante que o ar gelado era o culpado. Mas estava bem agasalhado, e certamente não sentia muito frio. Um tremor incontrolável tomava conta de mim. Nunca tinha acontecido algo assim antes. E não parava. Eu estava muito constrangido para contar a Jean, mas podia sentir meus ossos vibrando. Senti em meus joelhos. Em minha boca. O que está acontecendo comigo? Me perguntava. Será o poder de Deus? Não conseguia entender. Correndo pela igreja nesse momento, as portas estavam prestes a serem abertas e a multidão empurrava tanto que eu quase não conseguia me mexer. Mesmo assim, a vibração não parava. Jim falou: Benny, quando essas portas se abrirem, corra o mais rápido que puder. Por quê? Perguntei. Se não correr, vão passar por cima de você. Ele já tinha estado ali e sabia o que esperar. Bem, nunca pensei que entraria correndo em uma igreja, mas ali estava eu. E quando aquelas portas se abriram, parecia um velocista olímpico. Passei por todos, senhoras, jovens, todos eles. Na verdade, fui direto para a primeira fileira e tentei me sentar. Uma recepcionista me disse que a primeira fileira estava reservada. Descobri depois que a equipe da senhorita Kuma escolhia a dedo quem se sentaria na primeira fila. Ela era tão sensível ao espírito que queria somente apoiadores positivos e fiéis na sua frente. Com meu problema sério de gagueira, sabia que seria inútil discutir com a recepcionista. A segunda fileira já estava cheia, mas Jim e eu encontramos um lugar na terceira. Faltava 1 hora para o culto começar, então tirei meu casaco, minhas luvas e minhas botas. Quando relaxei, percebi que estava tremendo mais do que antes. Simplesmente não parava. As vibrações atravessavam meus braços e pernas como se eu estivesse preso a algum tipo de máquina. A experiência era estranha. Para ser honesto, estava assustado. Enquanto o órgão tocava, tudo o que podia pensar era em meu corpo tremendo. Não era uma sensação de doença. Não era como se estivesse ficando gripado ou com algum vírus. Na verdade, quanto mais tempo aquilo continuava, mais lindo se tornava. Era uma sensação incomum que não parecia nem um pouco física. Naquele momento, como se saísse do nada, Katrin Kuma apareceu. Em um instante, a atmosfera naquele prédio se tornou eletrizante. Não sabia o que esperar. Não sentia nada ao meu redor. Nenhuma voz. Nenhum anjo celestial cantando. Nada. Tudo o que sabia era que estava tremendo havia 3 horas. Depois, quando os cantos começaram, me encontrei fazendo algo que nunca esperei fazer. Estava de pé. Minhas mãos estavam levantadas e havia lágrimas escorrendo pelo meu rosto enquanto cantava How Great Thou Art. Era como se eu tivesse explodido. As lágrimas nunca tinham escorrido de meus olhos tão rapidamente. Nem me fale em êxtase. Era um sentimento de intensa glória. Não estava cantando do modo que normalmente cantava na igreja. Cantei com todo o meu ser. E quando chegamos às palavras, Then sings my soul, my Savior God, Totei, então canta minha alma, meu Deus Salvador, para ti, cantei literalmente com a minha alma. Estava tão perdido no espírito daquela canção que demorei uns momentos para perceber que minha tremedeira tinha parado completamente. Mas a atmosfera daquele culto continuou. Achei que tinha sido totalmente arrebatado. Estava fazendo uma adoração mais forte do que qualquer coisa que já tinha experimentado. Era como estar frente a frente com a pura verdade espiritual. Não sei se os outros sentirão o mesmo que eu estava sentindo. Em minha jovem experiência cristã, Deus tinha tocado minha vida, mas nunca como me tocou naquele dia. Como uma onda enquanto fiquei ali, parado, adorando ao Senhor, abri meus olhos para olhar ao redor porque, de repente, senti uma corrente de ar. E não sabia de onde vinha. Era gentil e lenta, como uma brisa. Olhei para as janelas de vidro. Mas estavam fechadas.
e muito altas para criar uma corrente assim. A brisa incomum que eu sentia, no entanto, era mais como uma onda. Sentia como descia por um braço e subia pelo outro. Na realidade, sentia como se movia. O que estava acontecendo? Eu teria coragem de contar para alguém o que sentia. Pensariam que eu estava ficando louco. Por uns 10 minutos, ou foi o que pareceu, as ondas daquele vento continuaram a me lavar. E foi então que senti como se alguém tivesse enrolado meu corpo em um cobertor puro, um cobertor quente. Catherine começou a pregar para as pessoas, mas eu estava tão perdido no espírito que realmente não prestei atenção. O Senhor estava mais perto de mim do que nunca. Senti que precisava falar com o Senhor, mas tudo que conseguia sussurrar era: querido Jesus, por favor, tenha piedade de mim. Repeti: Jesus, por favor, tenha piedade de mim. Eu me sentia tão indigno. Sentia-me como Isaías quando esteve na presença do Senhor. Ai de mim! Estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:05. A mesma coisa aconteceu quando as pessoas viram o Cristo. Imediatamente viram sua própria sujeira, sua necessidade de purificação. Foi o que aconteceu comigo. Era como se um holofote gigante estivesse me iluminando. Tudo o que conseguia ver eram minhas fraquezas, meus erros e meus pecados. Voltei a repetir: querido Jesus, por favor, tenha piedade de mim. Depois ouvi uma voz que eu sabia ser do Senhor. Foi sempre tão gentil, mas era inconfundível. Ele falou para mim: minha misericórdia sobre você é abundante. Minha vida de orações, até aquele ponto, era normal de um cristão médio. Mas agora eu não estava apenas falando como o Senhor. Ele estava falando comigo. E ó, que comunhão foi aquela? Não sabia, mas o que estava acontecendo comigo na terceira fila da primeira igreja presbiteriana em Pittsburgh era somente uma antecipação do que Deus tinha planejado para o futuro. Aquelas palavras ressoaram em meus ouvidos: minha misericórdia sobre você é abundante. Eu me sentei chorando e soluçando. Não havia nada em minha vida que se comparasse com o que estava sentindo. Estava tão completo e transformado pelo Espírito que nada mais me importava. Não me importava se uma bomba nuclear acertasse Pittsburgh e o mundo todo explodisse. Naquele momento senti, como descreve a palavra de Deus, paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:07. Jim tinha me contado sobre os milagres que aconteciam nos encontros da senhorita Kuma. Mas eu não tinha ideia do que estava prestes a presenciar nas 3 horas seguintes. Pessoas que eram surdas de repente podiam ouvir. Uma mulher se levantou de sua cadeira de rodas. Havia testemunhos de cura de tumores, artrite, dores de cabeça e muito mais. Mesmo seus críticos mais severos reconheciam as curas genuínas que aconteciam em seus encontros. O culto foi longo, mas parecia um momento breve. Nunca tinha me sentido tão movido e tocado pelo poder de Deus antes. Por que ela está chorando? Enquanto o culto continuava e eu orava em silêncio, tudo parou de repente. Pensei: por favor, Senhor, não permita que esse encontro termine. Olhei para cima e vi Catherine segurando a cabeça com as mãos enquanto começava a chorar. Ela chorou e soluçou tão alto que tudo parou. A música parou. Os ajudantes ficaram congelados em suas posições. Todo mundo olhava para ela. E eu não tinha a menor ideia de por que ela estava chorando. Nunca tinha visto um ministro fazer isso. Por que ela chorava? Contaram-me mais tarde que ela nunca tinha feito qualquer coisa como aquela antes e membros de sua equipe se lembram desse dia até hoje. Continuou chorando por uns 2 minutos. Depois levantou a cabeça. Lá estava ela, a poucos passos à minha frente. Os olhos estavam queimando. Ela estava viva. Naquele instante, Kuma foi ousada de uma forma que eu nunca tinha visto na vida. Apontou seu dedo para frente com enorme poder e emoção, até dor. Se o demônio em pessoa estivesse ali, ela teria se livrado dele com um simples toque. Foi um momento de incrível dimensão. Ainda chorando, olhou para a audiência e disse com muita agonia: por favor. Ela parecia esticar a palavra: por favor,
não entristeçamos o Espírito Santo. Ela estava implorando. Se você puder imaginar uma mãe implorando para um assassino não atirar em seu bebê, foi assim. Ela implorou e pediu. Por favor, ela chorava, não entristeçam o Espírito Santo. Até hoje posso ver seus olhos. Era como se estivessem me olhando diretamente. E quando falou isso, dava para soltar um alfinete e ouvi-lo cair. Eu tinha medo de respirar. Não movia nenhum músculo. Estava me segurando no banco na minha frente e tentando imaginar o que aconteceria em seguida. Depois ela falou, vocês não entendem. Ele é tudo que eu tenho. Pensei, o que ela está falando? Então ela continuou seu pedido fervoroso dizendo, por favor, não o entristeçam. Ele é tudo que tenho. Não machuquem aquele que eu amo. Nunca esquecerei essas palavras. Ainda consigo me lembrar da intensidade de sua respiração quando as disse. Em minha igreja, o pastor falava sobre o Espírito Santo. Mas não dessa maneira. Suas referências tinham a ver com dons ou línguas ou profecia, e não com, ele é meu amigo mais próximo, mais pessoal, mais íntimo, mais amado. Catherine Kuhlman estava me dizendo sobre uma pessoa que era mais real do que você ou eu. Depois ela apontou seu longo dedo para mim e disse com grande clareza, ele é mais real do que qualquer coisa neste mundo. Preciso ter isso quando olhou para mim e pronunciou essas palavras, algo literalmente me agarrou por dentro. Realmente fiquei preso. Chorei e disse, preciso ter isso. Agora, francamente, achei que todos naquele culto estavam se sentindo exatamente da mesma maneira. Mas Deus tem uma forma de nos tratar como indivíduos e acredito que aquele culto era só para mim. Por favor, entendam, como um cristão novo não tinha nem como compreender o que estava acontecendo naquele culto. Mas não poderia negar a realidade e o poder que estava sentindo. E quando o culto chegava ao fim, olhei para a evangelista e vi o que parecia uma névoa ao redor e em cima dela. No começo achei que meus olhos estavam me pregando uma peça. Mas estava lá. E seu rosto estava brilhando como uma luz atravessando a névoa. Não acreditei em nenhum momento que Deus estivesse tentando glorificar a senhorita Kuhlman. Mas acredito que ele usou aquele culto para revelar seu poder para mim. Quando o culto terminou, a multidão saiu, mas eu não queria me mover. Tinha vindo correndo, mas agora queria apenas me sentar e refletir sobre o que tinha acontecido. O que sentirá naquele prédio fora algo que minha vida pessoal não me oferecia. Eu sabia que a perseguição continuaria quando voltasse para minha casa. Minha autoimagem estava praticamente destruída por causa dos meus problemas de fala. Até quando era criança, nas escolas católicas, minha gagueira tinha me isolado, eu quase não conversava com ninguém. Mesmo depois que me tornei cristão, fiz muito poucos amigos. Como poderia conhecer novas pessoas se quase não conseguia me comunicar? Então não queria que essa sensação encontrada em Pittsburgh me deixasse. Tudo o que eu tinha na vida era Jesus. E nada mais na vida tinha muito significado. Eu não tinha nenhum futuro real, minha família tinha praticamente virado as costas para mim. Eu sabia que me amavam, mas minha decisão de servir a Cristo criou um abismo que era amplo demais. Fiquei sentado ali. Afinal, quem quer ir para o inferno depois que foi ao céu? Mas não havia escolha. O ônibus estava esperando e eu precisava voltar. Parei no fundo da igreja por um último momento, pensando, o que ela quis dizer? O que estava falando quando se referiu ao Espírito Santo? Durante todo o caminho de volta a Toronto fiquei pensando, não sei o que ela quis dizer. Até perguntei a algumas pessoas no ônibus. Não puderam me responder porque também não tinham entendido. Não é preciso dizer que, quando cheguei em casa, estava totalmente exausto. Pela falta de sono, pelas horas na estrada e por uma experiência espiritual que fora como uma montanha-russa emocional, meu corpo estava pronto para descansar. Mas não conseguia dormir. Meu corpo estava cansado até os ossos, mas meu espírito ainda estava ativo como se uma cadeia infinita de vulcões estivesse explodindo dentro de mim. Percebendo a presença de Deus quem está me puxando. Enquanto estava deitado em minha cama, senti como se alguém estivesse me puxando para fora do colchão e me pondo de joelhos. Era uma sensação estranha,
mas sentia que era tão forte que não podia resistir. Lá estava eu, na escuridão daquele quarto, ajoelhado. Deus não tinha desistido de mim ainda e eu respondia a seu comando. Sabia o que queria dizer, mas não sabia como pedir. O que queria era o que aquela ministra em Pittsburgh tinha. Pensei, quero o que Kathryn Kuhlman possui. Queria com toda a força dentro de mim. Queria muito o que ela descrevia, apesar de não entender. Sim, eu sabia o que queria dizer, mas não sabia como dizer. Então decidi pedir da única forma que sabia, em minhas próprias e simples palavras. Queria me dirigir ao Espírito Santo, mas nunca tinha feito isso antes. Pensei, estou fazendo isso da forma certa. Afinal, nunca tinha falado com o Espírito Santo. Nunca pensei que ele fosse uma pessoa com quem podíamos falar. Não sabia como começar a oração, mas sabia o que estava dentro de mim. Tudo o que eu queria era conhecê-lo do mesmo jeito que ela. E foi isso que orei, Espírito Santo. Kathryn Kuhlman diz que você é amigo dela. Continuei devagar, não acho que o conheço. Antes de hoje, achei que conhecia. Mas depois daquele encontro percebi realmente que não. Acho que não o conheço. E depois, como uma criança, com minhas mãos levantadas, pedi, posso conhecê-lo? Posso realmente conhecê-lo? Eu me perguntei, está certo o que estou dizendo? Deveria falar nesses termos com o Espírito Santo. Depois pensei, se for honesto nisso, Deus vai me mostrar se estou certo ou errado. Se Kathryn estava errada, eu queria descobrir. Depois que falei com o Espírito Santo, nada parecia acontecer. Comecei a me questionar, existe mesmo essa experiência de encontrar o Espírito Santo? Isso pode acontecer mesmo. Meus olhos estavam fechados. Então, como um choque elétrico, meu corpo inteiro começou a vibrar, exatamente como tinha acontecido durante as 2 horas que esperei para entrar na igreja. Era a mesma tremedeira que senti por mais 1 hora depois que entrei. Tinha voltado e pensei, está acontecendo de novo. Mas dessa vez não havia multidão. Nem roupas pesadas. Estava sozinho em meu quarto aquecido, de pijama, vibrando da cabeça aos pés. Tinha medo de abrir os olhos. Era como se tudo o que aconteceu naquele culto tivesse se concentrado em um momento. Estava tremendo, mas, ao mesmo tempo, sentia novamente que o cobertor quente do poder de Deus me envolvia. Sentia como se tivesse sido levado ao céu. É claro que não tinha ido, mas honestamente não acreditava que o céu pudesse ser melhor que aquilo. Na verdade, pensava, se abrir meus olhos, vou estar ou em Pittsburgh ou dentro de portões perolados. Bem, depois de um tempo, acabei abrindo meus olhos e, para minha surpresa, estava bem ali no meu quarto. O mesmo chão. Os mesmos pijamas. Mas ainda estava tremendo com o poder do Espírito de Deus. Naquela noite, quando finalmente dormi, ainda não tinha percebido o que havia começado em minha vida. As primeiras palavras que falei na manhã seguinte, cedo, muito cedo, eu estava acordado. E não podia esperar para conversar com meu novo amigo. Essas foram as primeiras palavras que saíram da minha boca, bom dia, Espírito Santo. No momento em que falei essas palavras, a atmosfera gloriosa voltou ao meu quarto. Porém, dessa vez eu não estava vibrando ou tremendo. Tudo o que sentia era o envolvimento de sua presença. No segundo em que eu disse, bom dia, Espírito Santo, sabia que ele estava comigo no quarto. Não foi preenchido com o Espírito apenas naquela manhã, mas também era renovado cada vez que passava algum tempo orando. O que estou falando vai além de falar em outro idioma. Sim, eu realmente falei em uma linguagem celestial, mas era muito mais do que isso. O Espírito Santo se tornou real, tornou-se meu amigo. Tornou-se minha companhia, meu conselheiro. A primeira coisa que fiz naquela manhã foi abrir a Bíblia. Queria ter certeza. E quando abri a palavra, sabia que ele estava comigo como se estivesse sentado ao meu lado. Não vi seu rosto ou suas feições. Mas sabia onde ele estava. E comecei a conhecer sua personalidade. Daquele momento em diante, a Bíblia tomou uma dimensão completamente nova. Eu dizia, Espírito Santo,
mostrei-se para mim na palavra. Queria saber por que ele tinha vindo e fui guiado a estas palavras. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. 1 Coríntios 2h12. Quando perguntei por que ele queria ser meu amigo, levou-me as palavras de Paulo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. 2 Coríntios 13h14. A Bíblia se tornou viva. Nunca tinha realmente entendido o impacto destas palavras, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4h06, ponto repetidas vezes, ele confirmou na palavra o que estava fazendo na minha vida. Por mais de 8 horas naquele primeiro dia, depois dia após dia, continuei conhecendo mais e mais. Minha vida de oração começou a mudar. Agora, falei, Espírito Santo, como você conhece tão bem o Pai, me ajudaria a orar. E quando comecei a orar, fui levado ao lugar onde, repentinamente, o Pai era mais real do que já tinha sido antes. Era como se alguém tivesse aberto uma porta e dito: aqui está Ele. Meu professor, meu guia. A realidade da paternidade de Deus ficou mais clara do que antes. Não era como ler um livro ou seguir uma fórmula, A, B, C. Era só pedir para o Espírito Santo abrir a palavra para mim. E ele abria. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba Pai. Romanos 8:14-15. Comecei a compreender tudo que Jesus disse sobre o Espírito Santo. Ele era meu conforto, meu professor, meu guia. Entendi pela primeira vez o que Jesus quis dizer quando falou a seus discípulos: sigam-me. Depois, um dia, ele falou: não me sigam, porque aonde eu vou, vocês não podem ir. Ele continuou: mas o Espírito Santo, ele vai guiá-los. Ele vai liderá-los. O que ele estava fazendo? Cristo lhes dava outro líder. Outra pessoa a seguir. Minha busca nas Escrituras continuou, dia após dia, por semanas, até que todas as minhas perguntas foram respondidas. Em todo esse tempo eu estava buscando conhecer melhor o Espírito Santo. E essa comunhão nunca parou, até hoje. Percebi que ele estava bem aqui comigo. E toda a minha vida foi transformada. Acredito que a sua também será. Hoje, quando me levanto, repito: bom dia, Espírito Santo. 2 de Jaffa aos confins da terra. Era dezembro de 1952 em Jaffa, Israel. Clemency, prestes a dar à luz seu segundo filho, estava no hospital olhando uma linda paisagem pela janela de seu quarto na maternidade. As águas azul escuras do Mediterrâneo se esticavam até o infinito. Mas o coração dessa pequena mulher de descendência armênia estava preocupado. Ela estava dividida com amargura, medo e vergonha. À distância conseguia ver o conjunto de rochas negras no mar, as rochas de Andrômeda. Lendas gregas afirmam que a jovem Andrômeda foi acorrentada a uma delas quando Perseu voou em seu cavalo alado, matou o monstro marinho e a salvou. Clemence queria que alguém, de alguma maneira, aparecesse e a salvasse de outro ano de humilhação e desgraça. Era uma ortodoxa grega devota, mas não sabia muito sobre o Senhor. No entanto, naquele humilde quarto de hospital tentou fazer uma barganha com Mary. Quando ficou de pé, ao lado da janela, seus olhos se voltaram para o céu, e ela falou do coração: Deus, tenho apenas um pedido. Se me der um garoto, eu o dedico ao Senhor. Ela repetiu isto: por favor, Senhor. Se me der um garoto, eu o dedico ao Senhor. Jaffa 6 lindas rosas. O primeiro filho de Constandi e Clemency foi uma linda menina, chamada Rose. Mas na cultura intolerante do Oriente Médio, e especialmente na tradição ancestral do Zin, o primogênito deveria ser um menino e herdeiro. A família de Constandi, que imigrara da Grécia para a Palestina, começou a perseguir Clemency por sua incapacidade de produzir um menino. Afinal, repreendiam, todas as suas cunhadas tiveram meninos. Ela sofreu zombarias e foi ridicularizada até chorar, e sentiu constrangimento e vergonha no casamento que seus pais tinham arranjado de forma tão cuidadosa. Naquela noite, quando adormeceu, seus olhos ainda estavam molhados.
E durante a noite teve um sonho de que ainda se lembra. Vi 6 rosas, 6 lindas rosas em minha mão, ela contou. E vi Jesus entrar em meu quarto. Ele veio até mim e me pediu uma delas. E eu lhe dei uma rosa. Enquanto o sonho continuou, um jovem magro e baixo, com cabelos negros, ela se lembra de todos os traços de seu rosto, se aproximou e a embrulhou em um cobertor quente. Quando ela acordou, se perguntou, o que significa esse sonho? O que pode ser? No dia seguinte, 3 de dezembro de 1952, eu nasci. Nossa família acabou tendo 6 meninos e 2 meninas, mas minha mãe nunca esqueceu sua barganha com Deus. Mais tarde ela me contou sobre seu sonho, e que eu era a rosa que ela entregava a Jesus. Fui batizado na Igreja Ortodoxa Grega pelo Patriarca de Jerusalém, Benedictus. Na realidade, ele me deu seu nome durante a cerimônia. Nascer na Terra Santa significava nascer em uma atmosfera em que a religião tem uma abrangência inevitavelmente grande. Com 2 anos, fui mandado a uma pré-escola católica e formalmente educado por freiras, e depois por monges, durante 14 anos. Para mim, Jaffa era uma cidade linda. Na verdade, é isso que o nome significa, linda. Jaffa em árabe, Jopa em grego antigo ou Yafa em hebraico. O significado é o mesmo em todos os idiomas. Quando era garoto, adorava ouvir as histórias da história que me cercava. Jaffa foi fundada muito antes dos registros do tempo. É mencionada como uma cidade canaanita na lista de tributos do faraó Tutmose III, no século XV a.C., mesmo antes de Josué ter lutado a Batalha de Jericó. E é onde o rei fenício Irão de Tiro descarregou toras de cedro para o templo do rei Salomão. Apesar de fascinante, a história não tinha sido gentil com a minha terra natal. Jaffa foi invadida, capturada, destruída e reconstruída muitas vezes. Simão, o Macabeu, Vespasiano, os Mamelucos, Napoleão e Allende a invadiram. Apenas 6 anos antes de meu nascimento, Jaffa fazia parte de uma nova nação, o profético Estado de Israel. Mas a comunidade em si não era judia. Prefeito em meu pai foi o prefeito de Jaffa durante minha infância. Era um homem forte, quase 1,90 de altura, 110 quilos e um líder natural. Era forte em todos os sentidos, físico, mental e na determinação. Sua família tinha vindo da Grécia para o Egito antes de se estabelecer na Palestina. Mas ser de outro lugar era comum. A Jaffa da minha infância era realmente uma cidade internacional. Caminhando pela rua Raziel até a Praça da Torre, em que se localiza a Torre do Relógio do Jubileu de Abdul Hamid, a prisão de muros de pedra e a Grande Mesquita, construída em 1810, eu conseguia ouvir os locais conversando em francês, búlgaro, árabe, e Yiddish e outras línguas. E nos quiosques e cafés ao ar livre, podia experimentar baklava, zlabia, falafel, sumsum e dezenas de outras delícias. Ali estava eu, nascido em Israel, mas não era judeu. Criado em uma cultura árabe, mas não era árabe. Estudando em uma escola católica, mas criado como ortodoxo grego. Aprende-se com facilidade outros idiomas nessa parte do mundo. Achei que todo mundo falava 3 ou 4. Árabe era falado em nossa casa, mas na escola as irmãs católicas ensinavam em francês, exceto o Antigo Testamento, que era estudado em hebraico antigo. Durante minha infância, as centenas de milhares de pessoas de Jaffa tinham sido engolidas pela explosão populacional judaica de Tel Aviv, ao norte. Hoje, a metrópole possui o nome oficial de Tel Aviv Jaffa. Mais de 400 mil pessoas vivem na região. Na verdade, Tel Aviv começou como uma experiência judaica, em 1909, quando 60 famílias compraram 32 acres de dunas de areia ao norte de Jaffa e marcharam para o local. Estavam cansados das condições difíceis e dos ruidosos bairros árabes onde viviam. A expansão continuou até Tel Aviv se tornar a maior cidade de Israel. Apesar de meu pai não ser judeu, os líderes israelenses confiavam nele. E estavam felizes por terem alguém em Jaffa que pudesse se relacionar com uma comunidade tão internacional. Estávamos orgulhosos de seu círculo de amigos, que incluía muitos líderes nacionais. Ele foi convidado a ser embaixador de Israel em outros países, mas preferiu ficar em Jaffa. Porém, tinha pouco tempo para a família. Na verdade,
Não posso realmente dizer que conhecia meu pai naquela época. Parecia que estava sempre participando de uma atividade oficial ou de uma reunião importante. Não era uma pessoa extrovertida, apenas rígida, e raramente demonstrava qualquer sinal físico de afeição. Minha mãe, no entanto, supria essa falta. Novamente, parte disso era cultural. Homens eram homens. Vivíamos confortavelmente. A posição de papai no governo nos permitia ter uma casa no subúrbio. Era uma casa maravilhosa cercada por um muro com vidro no alto por segurança. Minha mãe era uma dona de casa em todos os sentidos da palavra. Cuidar do bando de pequenozinhos era mais do que um emprego de tempo integral. Um casulo católico com a continuidade da minha educação, considerava-me um católico. O processo começou muito cedo. A pré-escola que frequentei era, na verdade, mais como um convento. Missas eram celebradas regularmente. Meus pais não protestavam porque o ensino na escola católica particular era considerado o melhor disponível. Nos dias de semana, estudava com as freiras e, nos domingos, ia à igreja ortodoxa grega com mamãe e papai. Mas isso não era considerado um grande problema na poliglota Jaffa. Lealdade a uma igreja em particular não parecia tão importante. Eu era católico. Totalmente. O catolicismo era minha vida de oração. Ocupava meu tempo e atenção 5 dias por semana. Tornou-se minha mentalidade. Praticamente vivia em um convento e naquele casulo me tornei isolado do mundo. Também estava separado do mundo de uma forma infeliz. Desde o começo da minha infância, sofri com uma severa gagueira. A menor quantidade de pressão social ou nervosismo a disparava e era quase insuportável. Tinha dificuldade em fazer amigos. Algumas crianças zombavam de mim, outras simplesmente mantinham-se distantes. Eu sabia muito pouco das coisas do mundo, somente o que meus professores queriam que eu soubesse. Mas era um especialista na vida católica. Com a continuidade dos estudos, frequentei o College de Frere, Colégio dos Irmãos, e fui educado por monges. Mesmo sendo um garotinho, era extremamente religioso. Orava e orava, provavelmente mais do que alguns cristãos oram hoje. Mas tudo que eu sabia era orar a Ave Maria, o Credo, o Pai Nosso e outras orações prescritas. Era raro falar de verdade com o Senhor. Quando tinha algum pedido específico, eu mencionava. Caso contrário, minha vida de oração era muito organizada. Muito rotineira. A máxima parecia ser: você deve sentir dor ao orar. E isso era fácil. Não havia praticamente nenhum outro lugar para ajoelhar exceto nas pedras brancas de Jerusalém, que estavam por todos os lados. A maioria das casas era feita desse material. E as escolas que eu frequentava não tinham carpete, apenas o chão de pedra branca. Acabei por acreditar que se você não sofresse com suas súplicas, o Senhor não o ouviria, que o sofrimento era a melhor forma de obter o favor de Deus. Embora praticamente nenhuma espiritualidade acompanhasse o ensino, ainda estimo muito a base bíblica que recebi. Muitas vezes penso, quantas crianças aprenderam o Antigo Testamento em hebraico? E nossas viagens ao campo fizeram literalmente com que a palavra de Deus ganhasse vida. Uma vez viajamos ao Negeu, onde chegamos perto dos poços que Abraão cavara e aprendemos sobre a vida dele. Essa experiência vai ficar comigo para sempre. Sua túnica era mais branca que existe. Muitas vezes em minha vida Deus falou comigo por meio de visões. Durante meus anos em Jaffa, aconteceu somente uma vez, quando eu era apenas um menino de 11 anos. Realmente acredito que foi nesse momento que Deus começou a participar da minha vida. Posso me lembrar da visão como se tivesse acontecido ontem. Vi Jesus entrar em meu quarto. Estava usando uma túnica que era a mais branca possível e um manto vermelho escuro ao redor da túnica. Vi seu cabelo. Olhei em seus olhos. Vi as unhas em suas mãos. Vi tudo. Você deve entender que eu não conhecia Jesus. Não tinha pedido a Cristo que entrasse em meu coração. Mas no momento em que o vi, eu o reconheci. Sabia que era o Senhor. Quando aconteceu, estava sonolento, mas de repente meu pequeno corpo foi tomado por uma incrível sensação que somente pode ser descrita como elétrica. Parecia que alguém tinha me ligado a uma tomada. Senti um formigamento como se agulhas, 1 milhão delas,
estivessem percorrendo meu corpo. E então o Senhor parou diante de mim, enquanto eu dormia profundamente. Ele olhou diretamente para mim com os olhos mais lindos do mundo. Sorriu, e seus braços se abriram. Podia sentir sua presença. Era maravilhoso e nunca vou me esquecer. O Senhor não me falou nada. Apenas me olhou. E depois desapareceu. Acordei imediatamente. Naquele momento, quase não conseguia entender o que estava acontecendo, mas não era um sonho. Esse tipo de sensação não acontece em um sonho. Deus me permitiu experimentar uma visão que criaria uma impressão indelével em minha jovem vida. Quando acordei, a sensação maravilhosa ainda estava lá. Abri meus olhos e olhei tudo ao redor, e essa sensação intensa e poderosa ainda estava em mim. Senti-me totalmente paralisado. Não conseguia mover um músculo, nem piscar um olho. Estava completamente congelado. Mas eu estava no controle. Essa sensação incomum tomou conta de mim, mas não me dominou. Na verdade, senti que podia dizer, não, eu não quero isso, e a experiência teria acabado. Mas não disse nada. Enquanto estava deitado ali, acordado, a sensação ficou comigo, depois desapareceu lentamente. Pela manhã, contei à minha mãe sobre a experiência, e ela ainda se lembra de suas palavras. Falou, você deve ser um santo, então. Coisas assim não aconteciam com as pessoas em Jaffa, independentemente de serem católicas ou ortodoxas gregas. É claro, eu certamente não era santo, mas minha mãe acreditava que, se Jesus veio até mim, deve ter me escolhido para um chamado maior. Enquanto Deus estava entrando em minha vida, outros fatores estavam atuando e mudariam para sempre o futuro da nossa família. Os confins da terra de Gaza, as colinas de Golã, vivendo em Israel durante a década de 1960, pude sentir o aumento da tensão política. Quase diariamente ocorriam ataques árabes contra Israel, nas fronteiras com o Egito, com a Jordânia e com a Síria. E o exército israelense retaliava regularmente com seus próprios ataques. Em maio de 1967, Israel e os 3 países árabes alertaram suas forças armadas para uma possível guerra. Por exigência do Egito, as tropas das Nações Unidas saíram da faixa de Gaza e da Península do Sinai. Então, em 5 de junho de 1967, aviões israelenses atacaram as bases aéreas no Egito, na Jordânia e na Síria. Foi a chamada Guerra dos 6 Dias. Em menos de uma semana, os israelenses destruíram quase completamente as forças aéreas árabes. As tropas israelenses ocuparam a faixa de Gaza, a Península do Sinai, a Cisjordânia e as colinas sírias de Golan. Israel logo controlou o território árabe, totalizando mais de 3 vezes a sua própria extensão. Nunca vou esquecer o dia, no começo de 1968, em que meu pai juntou a família e nos contou que estava fazendo planos para emigrarmos. Ele falou, por favor, não discutam isso com ninguém porque poderá haver alguns problemas com nossos vistos de saída. No começo, o plano era se mudar para a Bélgica. Papai tinha alguns parentes lá, e a ideia de ir para um país de língua francesa parecia estimulante. Afinal, era a língua que eu falava na escola. Mas, uma noite, um adido da embaixada canadense foi à nossa casa e nos mostrou um pequeno filme da vida no Canadá. Toronto parecia uma cidade próspera. Papai tinha 2 irmãos que viviam lá, mas duvidávamos que eles estivessem financeiramente qualificados para serem nossos patrocinadores oficiais. As perguntas sobre nossa ida pareciam crescer diariamente. Houve um momento em que meu pai nos contou que talvez não pudéssemos sair do país antes de 5 anos. Eu barganhei com Deus a essa altura. Estávamos todos tão ansiosos para ir embora que me ajoelhei naquelas pedras de Jerusalém e fiz uma promessa a Deus. Senhor, orei, se você nos tirar daqui, eu ofereço a maior jarra de azeite de oliva que conseguir encontrar. E acrescentei, quando chegarmos a Toronto, levo a uma igreja e ofereço ao Senhor em ação de graças. Em minha formação, fazer promessas a Deus não era incomum. E azeite de oliva era um bem precioso. Então fiz a promessa. Algumas semanas depois, um jovem da embaixada canadense ligou para meu pai para dizer, Senhorim, já está tudo resolvido, não me pergunte como. Todos os seus papéis estão em ordem e o senhor pode ir embora quando quiser.
Não demorou muito. Vendemos quase todos os nossos bens e nos preparamos para uma nova vida na América do Norte. Durante os últimos dias na Terra Santa, tive uma sensação forte de que algo importante estava prestes a acontecer. Sabia que estava deixando uma cidade especial, mas sentia que o melhor ainda estava por vir. Foi do porto da antiga cidade de Jope, minha Jafa, que Jonas partiu. E o resultado foi a salvação de Nínive. E quantas vezes subi até a cidadela, o monte alto com vista para o porto. Perto do farol há uma igreja franciscana construída em 1654. Próximo a eles está o local da casa de Simão, o curtidor, onde o apóstolo Pedro ficou por algum tempo e teve uma visão que mudou o mundo. Ao ouvir a voz de Deus dizendo para ele receber tanto os gentios quanto os judeus na igreja, Pedro respondeu: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Atos 10, 34,35. Daquele momento em diante, a mensagem de Cristo se espalhou de Jope para Cesareia e até os confins da terra, tocando toda a humanidade. Enquanto íamos de carro pela estrada Gana até o aeroporto Lodo, eu me perguntava: será que voltarei a ver esse lugar? Pensei nas freiras católicas que tão amorosamente tinham me educado. Teria visto seus rostos pela última vez. Pela janela do avião, dei uma última olhada para Tel Aviv, uma enorme extensão de cubos brancos e cinzas. Atrás de mim havia quilômetros de laranjais verdes. As colinas da Judéia brilhavam suavemente ao fundo. E quando estávamos sobre as águas do Mediterrâneo, olhei para baixo e disse um último adeus a Jafa. Havia um nó em minha garganta. Eu tinha 14 anos, e era o único lar que tinha conhecido. Sorvete no quiosque. A chegada da família em Toronto, em julho de 1968, foi um evento não anunciado. E era assim que meu pai queria. Nenhum comitê de boas-vindas nos esperava. E ele não tinha nenhuma oferta de trabalho. Chegamos com as roupas do corpo, alguns bens nas malas e um pouco de dinheiro do que tínhamos vendido em Jafa. Era o suficiente para um curto período de tempo. Nossa nova vida começou em um apartamento alugado. Que choque desembarcar, de repente, em uma cultura estrangeira. Eu podia gaguejar em diversas línguas, mas inglês não era uma delas. 1, 2, 3 era o máximo que conseguia. Mas papai tinha estudado inglês o suficiente para preencher uma proposta de emprego. E funcionou. Por mais incrível que pareça, ele aceitou o desafio de se tornar vendedor de seguros. Não sei se era o peso de criar uma família grande, ou sua confiança natural ao lidar com pessoas, mas meu pai se tornou um sucesso imediato em sua nova profissão. E poucos meses depois, nos mudamos para nossa própria casa. Ficamos muito orgulhosos dela. A vida mudou rapidamente para mim. Em vez de ir a uma escola católica particular, ia à pública, a escola secundária Jorge Vanier. E como a maioria das crianças da escola tinha empregos de meio período, eu também quis. Vivíamos no distrito de North York, em Toronto, e perto havia aberto um shopping center novo, o Fairview Mall. Eu me candidatei a um trabalho em um pequeno quiosque que vendia hambúrgueres e sorvete. Apesar de não ter nenhuma experiência anterior, eles me contrataram. E todo dia, depois da aula, eu ia para lá. Um sábado, no entanto, entrei em um mercado e perguntei ao gerente: onde posso encontrar azeite de oliva? Preciso do maior jarro ou recipiente que você tiver. Claro que ele encontrou um grande. No dia seguinte, entrei orgulhoso na igreja ortodoxa grega e cumpri minha promessa a Deus. Coloquei o jarro na frente do altar e disse calmamente: obrigado, Senhor. Obrigado por nos trazer em segurança para nossa nova casa. Meu coração estava tão cheio quanto aquela jarra de azeite. No quiosque, fazia meu trabalho. Por causa da minha gagueira, não conversava muito, mas me tornei craque em servir o sorvete naquelas casquinhas. Trabalhava com um colega chamado Bob. Bob ficou louco. Nunca vou esquecer o dia em 1970 quando fui trabalhar e descobri que Bob tinha feito algo muito estranho. Havia colado pequenos pedaços de papel com versículos das Escrituras por toda a parede do pequeno quiosque. Achei que ele tinha enlouquecido. Sabia que ele era cristão, tinha me contado isso.
Mas não era um pouco demais? Pensei comigo mesmo, por que está fazendo isso? É para mim. Provavelmente conheço a Bíblia melhor do que ele. Finalmente, eu perguntei, qual é a ideia com esses pedaços de papel? Imediatamente, ele começou a me dar um testemunho. Achei que nunca pararia. E quando terminou, eu estava determinado a ficar o mais distante possível daquele doido. Por muito tempo tentei evitá-lo. Mas era quase impossível. Afinal, tínhamos de trabalhar juntos. Ele sempre voltava ao tema da religião. Mas era mais do que isso. Ele queria falar sobre renascer, algo que não estava em meu vocabulário limitado, nem na minha visão das Escrituras. Bob finalmente saiu do emprego no quiosque, mas muitos de seus amigos estavam na minha escola. E nos 2 anos seguintes, fiz o máximo para evitá-los. Pensava, são um bando de esquisitos. Pareciam doidos. Falavam como doidos. Eram exatamente o oposto das freiras que me educaram. Durante meu último ano na George Vanier, pela segunda vez em minha vida, tive um encontro com o Senhor. Ele entrou no meu quarto e me visitou, dessa vez na forma de um sonho inesquecível. Em Jaffa, quando eu tinha 11 anos, a visão de Jesus parado na minha frente tinha deixado uma impressão indelével. Mas agora, em Toronto, eu não estava em dia com meus estudos das Escrituras. Ainda ia à igreja. Mas o que estava para acontecer comigo veio de repente. Foi totalmente inesperado e fiquei espantado com a experiência. Deixe-me contar exatamente o que aconteceu em meu quarto naquela noite fria de fevereiro de 1972. Enquanto o sonho se desenrolava, eu descia uma escada longa e escura. Era tão íngreme que pensei que fosse cair. E seguia para um abismo profundo e infinito. Estava preso por uma corrente a um prisioneiro na minha frente e a outro atrás de mim. Estava vestido com as roupas de um condenado. Havia correntes nos meus pés e ao redor dos meus pulsos. Até onde podia ver, na minha frente e atrás de mim, havia uma linha infinita de cativos. Depois, na névoa sinistra daquele poço mal iluminado, vi dezenas de pessoas pequenas andando ao meu redor. Pareciam duendes com orelhas em um formato estranho. Não conseguia ver seus rostos, e suas formas eram pouco visíveis. Mas, obviamente, nós estávamos sendo puxados para baixo na escada por eles, como uma manada de gado a caminho do matadouro, ou ainda pior. De repente, vindo do nada, surgiu um anjo do Senhor. Foi algo maravilhoso de ver. O ser celestial flutuava acima de mim, a poucos passos de distância. Nunca na minha vida tinha visto algo assim, nem mesmo em um sonho. Um anjo brilhante lindo no meio de um buraco escuro e assustador. Quando olhei de novo, o anjo mandou que eu me aproximasse. Depois olhou dentro dos meus olhos e me chamou. Meus olhos estavam fixos nele e comecei a caminhar em sua direção. Instantaneamente, as correntes se soltaram de meus pés e de minhas mãos. Não estava mais preso a meus colegas prisioneiros. Às pressas, o anjo me levou por uma porta aberta, e no momento em que entrei na luz, o ser celestial me pegou pela mão e me deixou na estrada Don Mills, bem na esquina da escola George Vanier. Ele me deixou a centímetros do muro da escola, ao lado de uma janela. Um segundo depois, o anjo tinha desaparecido. Acordei cedo e corri para a escola, a fim de estudar na biblioteca antes de as aulas começarem. Não conseguia nem piscar quando me sentei ali, sem sequer pensar no sonho. Um pequeno grupo de estudantes foi até minha mesa. Eu os reconheci imediatamente. Eram aqueles que estavam me incomodando com toda essa história de falar de Jesus. Eles me convidaram para participar de sua reunião de oração matinal. A sala ficava ao lado da biblioteca. Pensei, bem, vou aceitar para que parem de me amolar. Uma reuniãozinha de oração não pode me fazer mal. Respondi, está bem, e eles me levaram até a sala. Era um grupo pequeno, só 12 ou 15 garotos. E minha cadeira estava bem no meio. De repente, todo o grupo levantou as mãos e começou a orar em algum estranho idioma estrangeiro. Nem fechei meus olhos. Mal podia piscar. Eram estudantes de 17, 18, 19 anos, gente que eu conhecia das aulas, louvando a Deus com sons ininteligíveis.
Nunca tinha ouvido sobre falar em línguas e fiquei pasmo. Pensar que eu, Benny, estava ali, em uma escola pública, de propriedade pública, sentado no meio de um bando de fanáticos, era mais do que eu conseguia entender. Eu não orei. Só fiquei olhando. O que aconteceu em seguida foi mais do que poderia ter imaginado. Fui surpreendido por um súbito desejo de orar. Mas realmente não sabia o que falar. Ave Maria parecia inadequado para o que eu estava sentindo. Nunca aprenderá a oração do pecador em nenhuma de minhas aulas de religião. Tudo o que podia me lembrar de meus encontros com o povo de Jesus era a frase: "Você precisa encontrar Jesus." Essas palavras me pareciam incoerentes porque eu achava que o conhecia. Foi um momento estranho. Ninguém estava orando comigo ou mesmo por mim. Mas eu estava cercado pela atmosfera espiritual mais intensa que já havia sentido. Eu era um pecador. Achava que não. Era apenas um bom rapaz católico, que orava todas as noites e confessava meus pecados, mesmo que não precisasse. Mas, naquele momento, fechei meus olhos e disse 3 palavras que mudaram minha vida para sempre. Em voz alta, falei: "Senhor Jesus, volte." Não sei por que disse isso, mas foi tudo que saiu da minha boca. Repeti essas palavras várias vezes. Senhor Jesus, volte. Senhor Jesus, volte. Achava que ele tinha deixado minha casa ou abandonado minha vida. Realmente não sabia. Mas no momento em que pronunciei essas palavras, uma sensação tomou conta de mim, levou-me de volta ao formigamento que senti aos 11 anos. Era menos intenso, mas conseguia sentir a tensão com a mesma força. Atravessou-me inteiro. O que eu realmente senti, no entanto, foi que essa explosão de energia estava me purificando, instantaneamente, de dentro para fora. Senti-me absolutamente limpo, imaculado e puro. De repente, vi Jesus com meus próprios olhos. Aconteceu em um momento. Lá estava ele. Jesus. 5 minutos para as 8, os estudantes ao meu redor não podiam saber o que estava acontecendo na minha vida. Estavam todos orando. Depois, um por um, começaram a sair da sala e a ir para suas aulas. Eram 5 para as 8 da manhã. Nesse momento, eu estava apenas sentado ali, chorando. Não sabia o que fazer ou o que falar. Naquele momento, não entendi, mas Jesus tornou-se tão real para mim quanto o chão embaixo de meus pés. Não orei realmente, exceto por aquelas 3 palavras. Mas eu sabia, sem dúvida nenhuma, que algo extraordinário tinha acontecido naquela manhã de fevereiro. Estava quase atrasado para a aula de história. Era uma das minhas matérias favoritas, estávamos estudando a Revolução Chinesa. Mas eu não conseguia sequer ouvir o professor. Não me lembro de nada do que foi dito. A sensação que começou aquela manhã não me deixaria. Sempre que eu fechava os olhos, lá estava ele, Jesus. E quando abri os olhos, ele ainda estava ali. A imagem do rosto do Senhor não me abandonava. Passei o dia todo enxugando as lágrimas dos meus olhos. E a única coisa que conseguia falar era: Jesus, amo você. Jesus, amo você. Quando saí pela porta da escola e caminhei pela calçada até a esquina, olhei para a janela da biblioteca. E as peças começaram a se encaixar. O anjo. O sonho. Tudo se tornou real novamente. O que Deus estava tentando me falar? O que estava acontecendo com Benny? 3 Tradição, entrei no meu quarto, e como se estivesse magnetizado, fui atraído até aquela grande Bíblia negra. Era a única Bíblia em nossa casa. Mamãe e papai nem tinham uma. Eu não tinha ideia de onde tinha vindo, mas era minha desde que me lembro. As páginas mal tinham sido abertas desde nossa chegada ao Canadá, mas agora eu orava: Senhor, precisa me mostrar o que aconteceu comigo hoje. Abri a escritura e comecei a devorar como um faminto que tivesse recebido um pedaço de pão. O Espírito Santo tornou-se meu professor. Não sabia na época, mas foi exatamente o que, de forma milagrosa, começou a acontecer. Vejam, os jovens na reunião de oração não disseram: agora, isso é o que diz a Bíblia. Não me disseram nada. Na verdade, nem tinham ideia do que tinha acontecido durante as últimas 24 horas.
E, é claro, não contei nada a meus pais. Comecei lendo os evangelhos. Peguei-me dizendo em voz alta: Jesus, entre em meu coração. Por favor, Senhor Jesus, entre em meu coração. Em toda a Escritura, vi o plano de salvação se mostrando para mim. Era como se nunca tivesse lido a Bíblia antes. Oh, meu amigo, ela estava viva. As palavras borbulhavam de uma fonte e eu bebia livremente. Finalmente, às 3 ou 4 da manhã, com uma paz silenciosa que nunca tinha conhecido antes, adormeci.